do Cruzeiro, dia de atacantes no Cruzeiro. É um chegando e é outro voltando. Emerson Pansieri, sempre com as informações da Raposo. Tudo bem, Pansi? Tudo ótimo, Léo. Um abraço pra você, pra quem acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Boa noite a todos. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Grande Simões também, voltando depois daquelas merecidas férias. Ô, Léo, o Cruzeiro hoje teve o Caio Jorge, inclusive com a repercussão toda no Rádio Esportes, né? A fala do jogador. O nosso Guilherme Pio foi lá fazer essa cobertura também no aeroporto de Confins. Jogador que já saiu de lá diretamente para a Toca da Raposa para fazer aqueles trâmites normais de exame, toda a conferência da parte médica do atleta, e vai assinar contrato por 5 anos com o Cruzeiro. E o Cruzeiro aí pagando algo em torno aí de 3,5 milhões, 4 milhões de euros, né? Essa expectativa ali, tem algumas bonificações, vamos colocar aí 4 milhões de euros para mais aí em relação a essa negociação, para ter o Caio Jorge e o jogador já começar essas atividades na Toca da Raposa. Estava lá em Recife, veio para BH e agora também vai rever alguns companheiros. Arthur Gomes conhece bem o jogador, ele também atuou com o Verón, tem uma turma que ele conhece, o pai dele, do Caio Jorge, é cruzeirense, ele até falou e respondeu isso também no aeroporto. Então deu para sentir um jogador que realmente está empolgado e feliz com essa oportunidade de aceitar essa proposta do Cruzeiro, destacando, né, que é um grande do futebol brasileiro e que tem aí muito o que fazer e mostrar dentro de campo. Eu queria falar uma coisa sobre a contratação do Caio Jorge, que é bem diferente das apostas que o Cruzeiro fez, por exemplo, em Wesley e agora no Gabriel Verón. Citado por vocês, são todos ali da mesma época ali, futebol paulista, mas tem uma grande diferença. O Caio Jorge, ele foi comprado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro está adquirindo o Caio Jorge. Ele está virando jogador do Cruzeiro pelos próximos 5 anos. O Wesley chegou de primeira ali, vinha por empréstimo, aí depois o Cruzeiro foi lá para botar um dinheiro. O Gabriel Verón veio por empréstimo e, para mim, Simões, tem uma grande diferença aí. Quando você contrata um jogador e faz um contrato longo com ele, o cara chega aqui e sabe, o meu futuro está aqui. Eu preciso jogar aqui. Aqui não dá pra enganar, não dá pra ficar de chinelinho, não dá pra passar o tempo, porque eu tenho contrato com outro clube lá, se aqui der errado, tá tudo certo, porque eu volto pra lá. Essa frase é até legal. Se der errado, tá tudo certo. Pro cara que tá emprestado, se ele não joga nada aqui, ele tem contrato com o time lá. Agora, o cara que é adquirido pelo clube, ele tá sendo comprado pelo Cruzeiro, ele chega porque o futuro dele está no Cruzeiro, não tá lá na Juventus. Não tá no Frosinone, não tá. O futuro dele é o Cruzeiro. Então eu acho que esse cara vem com a cabeça muito melhor e muito mais focada para ter sucesso aqui do que um cara que vem por empréstimo. Então, reconheço e sei que tem vários jogadores que chegaram por empréstimo, desenvolveram. Matheus Pereira foi um. E o Cruzeiro tá comprando agora. Mas a cabeça do cara que é adquirido por um contrato de 5 anos, principalmente do jovem Simões, é diferente do que ser cedido por empréstimo. E agora é interessante, né, Léo? Como o Santos tem uma fábrica de centroavante, né? O Santos é uma fábrica de tudo, não, né? Gabriel Barbosa, Caio Jorge, Marcos Leonardo, isso aí num passado recente, né? Impressionante, né? E todos jogadores, assim, de características mais ou menos parecidas, né? Ninguém é centroavantão, todo mundo sabe jogar, vai fazer de mobilidade, que sabe jogar, que tem habilidade, né? Eu acho que, assim, é a grande chance do Caio Jorge, né, o Léo, porque assim, é um garoto ainda, tem 22 anos de idade, então é uma aposta do Cruzeiro do ponto de vista financeiro, né? Não é só um retorno técnico. O Cruzeiro não está buscando com o Caio Jorge só isso. O Cruzeiro está apostando que tecnicamente ele tem condições de chegar aqui, né, deslanchar com a camisa do Cruzeiro e de repente o Cruzeiro transformar esse investimento que ele fez em mais dinheiro, revendendo o Caio Jorge. É um jogador que tem potencial para isso. Ele tem potencial para isso. Ele sabe jogar, ele tem boa presença de área, ele tem boa altura, né? Ele aparenta ser baixinho, mas não é. Um jogador com mais de 1,80 m. Então, quer dizer, o Cruzeiro vai ao mercado e, até agora, o que o Cruzeiro trouxe, eu não considero aposta. Cássio e Caio Jorge são contratações. Agora, o futebol, a gente acabou de falar aqui no noticiário do Atlético, futebol não é ciência exata.
Mas, de toda forma, é um perfil muito diferente do que o Cruzeiro tinha até então. Né? É um perfil muito diferente. São jogadores de uma prateleira diferente do que o Cruzeiro vinha buscando até então, o Cássio e o Caio Jorge. E os outros nomes especulados ou apalavrados também. Ô, Pance, o Caio Jorge, como disse bem o Simões, revelado no Santos. E também o Cruzeiro também tem um parceiro de ataque dele, revelado no Santos, né? Que notícia você traz sobre o Arthur Gomes? A notícia é boa, Léo, e foi uma notícia que eu até quando teve a informação dele estar machucado, eu falava aqui na Itatiaia que a expectativa é que ele voltasse rápido, né? Pelo menos aí 2 semanas de recuperação. E pelo jeito é isso mesmo. O Arthur Gomes, ele teve um edema na coxa, ele ficou de fora dos 2 últimos jogos do Cruzeiro contra a Católica, a vitória, né, diante da Católica, que levou o Cruzeiro já direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, e ficou de fora também da partida contra o São Paulo, né? Esse jogo lá no Morumbis. E aí a boa notícia é que o Arthur Gomes voltou a treinar hoje normalmente com os companheiros. E além do Arthur Gomes, tem um outro jogador que voltou a treinar com os companheiros, Léo. Esse, um tempão afastado, teve uma lesão séria no tendão de Aquiles da perna esquerda, o Rafael Bilu. Olha só, muito tempo. Nossa, tem muito tempo. 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês fora, ele voltou a treinar também. E quando ele se lesionou, ele estava sendo utilizado. Como titular com o Pepa. Porque quando Um ele jogo chegou no... contra o Santos, que o Cruzeiro venceu no Independência por 2-1 com 2 gols do Wesley. Acho que inclusive o Wesley entrou no lugar dele, não foi? Se eu não tiver errado, foi. E fez os 2 gols. O Cruzeiro ganhou do Santos por 2-1 no Independência, naquela arrancada com o Pepa. Foi ali que ele machucou. E agora vai ser mais uma opção. Não é um jogador brilhante, mas repito, quando se lesionou, estava jogando, estava ajudando o time, né? E pro ataque do Cruzeiro, que tem sido cardíaco, qualquer notícia de alguém chegar ou voltar é boa. E o Arthur Gomes, como o próprio Caio Jorge falou, tem amizade com ele, conhece. Outro que ele conhece bem também é o Gasolina. O Gasolina muita gente não se lembra, mas ele veio da Juventus. Ele era jogador da Juventus quando veio pro Cruzeiro. Então, o Caio Jorge também tem seu elogios a Arthur, e o Arthur conhece bem o jogador. São, vamos dizer assim, contemporâneos, né? Na época de Santos. O Arthur um pouquinho mais velho, né? Mas tá ali. Conhece, da base, passou. O Arthur é 98, O né? Arthur tem 25. O Arthur tem 25, o Caio Jorge tem 22. Então estiveram ali, pelo menos na base ali, em algum momento ali, um no sub-15, outro no sub-20, se conhecem, enfim. Se eu fiz a conta certa, acho que é mais ou menos por aí. A gente sabe que hoje esses meninos, eles têm uma alternância, né, de categoria e treinam juntos e tudo mais. Então, é uma boa notícia. O Seabra ganha esse jogador para o duelo de quinta-feira que vem, às 7 horas da noite, contra o Cuiabá. O Arthur Gomes e o Caio Jorge, eles têm um conhecimento, né? Eles têm um conhecimento em comum, que é o mais importante. Os dois gostam da bola e a bola gosta deles. Porque tem gente no Cruzeiro que a bola não gosta, não. 6, Cieri de volta com o Cruzeiro, Panci. Exatamente. O Cruzeiro que, então, hoje teve essa reapresentação na Toca da Raposa 2, com essas informações que eu trouxe de atletas que participaram do treino. E aí, Léo, tem uma informação importante também pra gente trazer em relação ao Matheus Pereira. O Matheus Pereira que tem, muita gente pergunta, não assinou, por que não assinou? O jogador foi liberado junto com os outros atletas, né, pra essa pausa e esse descanso. E o Matheus Pereira, quem sabe, podendo assinar esse contrato com o Cruzeiro a partir de agora, né? É um jogador que precisa chegar a um acordo aí. Pelo jeito é uma parte burocrática, parte financeira e tributária, porque tá tudo muito bem alinhado entre as partes, entre a Al-Hilal, entre o Cruzeiro, entre o jogador, para que ele permaneça com essa tranquilidade na Toca da Raposa, 2 anos de contrato, e aí é o camisa 10 que o torcedor quer, mas não emprestado, né, Léo? Porque emprestado a gente sabe que é até o dia 30 de junho, mas definitivamente no Cruzeiro, Léo. O Cruzeiro tá buscando reforços, mas tem algumas posições que o Cruzeiro realmente não precisa se preocupar. A principal delas é com o Matheus Pereira, né, professor? Sem dúvida, o Léo é o craque do time, né? É o cara que realmente faz um grande Brasileirão. O Matheus Pereira é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Com certeza vai brigar aí por até seleção de campeonato, porque o nível dele é muito desproporcional, tá? E o Matheus Pereira é impressionante a facilidade que ele tem
de colocar os companheiros na cara do gol. É uma pena que nem sempre a turma aproveite, né? Eu lembro do jogo contra o Quito mesmo, no finalzinho do jogo ele pôs o Rafa Silva numa condição espetacular, com um toque deu um genial. tapa de primeira, sim, assim, ó, sim. pá! Costas, né? Um negócio assim. E o Rafa chutou no goleiro, foi pra linha de fundo. É, isso. Então, quer dizer, o Cruzeiro atual, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas o Cruzeiro atual é Matheus Pereira e mais 10, e o time tem que jogar pra ele. O time tem que jogar pra ele. Dar o máximo de liberdade possível pra ele poder comandar o time em campo, porque ele é muito, mas muito diferente dos outros. E aí você imagina pro Caio Jorge, chegando no Cruzeiro, ele vai dar uma olhada nos jogos, né, que o Cruzeiro tem feito e ver os passos do Matheus Pereira. Sem dúvida dá uma animada. Assim como pro Matheus Pereira, né, Pereira? Dá uma animada imaginar que vai ter o Caio Jorge pra você meter as bolas lá. Embora eu acho até que ele já tem uma certa companhia. Eu acho que o Arthur Gomes faz uma boa temporada. Faz, mas eu tô dizendo porque o centroavante, né? Sim. É o cara que tá fazendo mais falta pro Cruzeiro. Porque, ô Simões, o jogo contra o São Paulo, por exemplo, até a expulsão do Marlon, o Cruzeiro jogava bem. Sim. O Cruzeiro jogava bem. Tava Não perdendo por merecia 1-0. Tava perdendo por 1-0, por uma falha do goleiro, ok? Mas tava jogando bem. Agora, a quantidade de oportunidades que o Cruzeiro vai criando e que a bola não entra, falta de qualidade para definir. Isso é fato. E o próprio Arthur Gomes, eu tenho os números, eu olhei aqui agora há pouco os números do Arthur, o Arthur nunca foi goleador. Então não dá para esperar do Arthur Gomes que ele seja o goleador mas do já Cruzeiro. tem, acho que 4 ou 5 gols no ano. 4 gols já. Só que ele é o cara que cria. Ele é o que recebe a bola do Matheus num mano a mano e que no drible ele deixa um zagueiro pra trás. E cadê o centroavante pra fazer? Exato. E vamos pensar nos atacantes do Cruzeiro. Hoje, né? É o Arthur Gomes, o Rafa Silva, o Veron, o Papagaio. E o Robert. O Robert e o João Pedro. Isso. Eu acho o Arthur Gomes o melhor deles disparado. Eu também acho. 6h49, pra gente arrematar o Cruzeiro, Panci. Eu tenho duas para arrematar o Cruzeiro. Uma do Lucas Oliveira, jogador que foi vice-campeão da segunda divisão espanhola, estava emprestado ao Valladolid da Espanha. E esse atleta, Léo, retorna para o Cruzeiro, tem contrato até o fim de 2025 e vai ser avaliado aí pelo Seabra, né? E pela turma do Cruzeiro, para saber o que vai ser feito, se vai ser incorporado ao elenco, se vai ser negociado. Não chegou proposta, né? Não chegou proposta pelo jogador. Essa matéria tá também no nosso itatiaesporte.com.br, naquela parceria com o Léo na Geral. E uma outra para fechar, Léo, amanhã, a partir das 3h45 da tarde, direto da Toca da Raposa 1, transmissão com imagem. Os jogadores do Cruzeiro, ex-jogadores do Cruzeiro, vão participar de uma pelada, né? Vou falar a pelada da saudade. Como é que chama, Varandão Simões? da saudade, do jeito que a gente quiser, mas vai ser um momento muito legal. Estão definindo os times, mas vai ter muita gente boa de serviço, né? Sabemos que o Fabrício está chegando hoje também em Belo Horizonte para assumir esse cargo no Cruzeiro. Mas o Fabrício se pôr no meio campo ali, o Fabrício não brinca, não. Não, sei que não. Então tem que tomar cuidado. O Fabrício Luz leva as coisas muito a sério, né, Fabrício? Célio Luz também brinca, não. Não tem canela feliz. Essa turma vai estar lá, acho que o Adilson também vai tentar ali, o professor Adilson também vai tentar. Você sabe que o Célio Lúcio é um caso clássico de como é diferente base do time principal? As estrelas da zaga nos times do Sub-20 era Vandercy e Arley Álvares. O Célio Lúcio era o patinho feio. Era verdade. Pega a história do Cruzeiro e vê quem ganhou mais títulos, quem foi titular por mais tempo, quem brilhou. Vandercy e Arley Álvares eram os caras da zaga do Cruzeiro na geração do Célio Lúcio, e o Célio Lúcio quem arrebentou no time principal. Vamos estar nessa. Piquetito, Cirilo, Simões, o Pio, a inauguração do novo campo sintético da Toca 1 em homenagem ao grande Dirceu Lopes, presença de ídolos e ex-jogadores. A Itatiaia vai transmitir, então, alô Nação Celeste, estaremos juntos para em nome de Betfair, tá bom, Léo Figueiredo? Tá bom, Panci, então fica o recado, amanhã a partir de que hora? 3h45 da tarde. O famoso 15:45, já vem 3h30 pro YouTube da Itatiaia para acompanhar o jogo com narração, com comentários e com as imagens de tantos jogadores importantes na história do Cruzeiro.